Muito bem, vamos dar início à parte prática do nosso módulo, abordando um dos conceitos mais fundamentais do CSS, a propriedade de display. Conforme mencionado anteriormente, compreender a fundo essa propriedade é essencial para o desenvolvimento de layouts eficientes e profissionais. A propriedade display é responsável por determinar o comportamento estrutural de cada elemento HTML na renderização da página, definindo como ele interage com os demais elementos e qual espaço que ocupará na tela. Pode-se dizer que ela confere ao elemento uma personalidade. Alguns preferem ocupar uma linha inteira, outros se alinham lado a lado, e há ainda aqueles que podem ser ocultados completamente. É a propriedade display que dita essas regras. De forma objetiva, a propriedade display especifica o tipo de caixa de renderização utilizada por um elemento. Retomando o conceito do Box Model, é importante lembrar que, no CSS, tudo é representado com uma caixa. O valor atribuído à propriedade display impacta diretamente na geração dessa caixa e na forma como ela se encaixa no fluxo do documento. Existem diversos valores possíveis para a propriedade display, alguns deles mais avançados, como o grid, que é ideal para layouts bidimensionais, table, list item, entre outros. Contudo, para quem está iniciando e deseja construir uma base sólida, é fundamental compreender os quatro valores mais recorrentes e essenciais: block, inline, inline block e none. Cada um desses valores confere a um elemento características específicas que afetam seu dimensionamento. É possível definir largura e altura. Seu posicionamento se inicia em uma linha ou na mesma e se respeita margens verticais, e o impacto que exerce sobre o layout dos elementos vizinhos. Mais do que memorizar regras, é importante desenvolver uma intuição sobre como o navegador processa e renderiza os elementos. Esse entendimento permitirá que vocês criem layouts complexos com confiança e precisão, evitando o processo de tentativa e erro. Ao analisar um design, vocês serão capazes de identificar quais elementos devem ser block, inline ou inline block, otimizando a estrutura do layout. Vamos então explorar detalhadamente cada um desses valores, começando pelo display block. O block ele é o elemento renderizado como um bloco, ocupando toda a largura disponível e iniciando em uma nova linha. Exemplos típicos são parágrafos e títulos. Esse valor gera uma caixa retangular que se estende horizontalmente empurrando elementos seguintes para baixo. Também do bloco temos o inline. O elemento inline ele é exibido em linha, ocupando apenas o espaço necessário para o seu conteúdo e permitindo que outros elementos fiquem ao seu lado. Elementos como o span e o a têm seu comportamento por padrão. Nesse modo, as propriedades de largura e altura geralmente são ignoradas. Temos também o inline block, que combina características dos dois anteriores. O elemento se comporta como inline, permitindo que fique lado a lado com outros elementos, mas aceita a propriedade de largura e altura, como um bloco. Isso possibilita maior controle do layout sem quebrar o fluxo em linha. E por último, temos o none, que desativa a renderização do elemento, fazendo com que ele e seus filhos não sejam exibidos nem ocupem espaço no layout, diferente do Visibility Hidden, que apenas oculta o elemento, mas mantém o espaço reservado. Display None remove o elemento do fluxo da página, sem ocupar nenhum espaço. Cada valor confere características específicas de tamanho, posicionamento e influência no layout. Iniciando agora pelo display block, ele trata-se do valor padrão para muitos elementos estruturais do HTML. Elementos como o display block são blocos sólidos de conteúdo, com características bem definidas. Primeiramente, eles iniciam uma nova linha. Então, elementos block sempre começam em uma nova linha de modo semelhante a tijolos empilhados verticalmente. Não compartilham espaço horizontal com outros elementos, a menos que técnicas de layout específicas sejam aplicadas, como floats, flexbox ou grid. E também eles ocupam uma largura total. Por padrão, elementos block ocupam toda a largura disponível do elemento pai, independente do tamanho do conteúdo interno. Isso é ideal para criar seções principais, cabeçalhos, rodapés e parágrafos. Definições explícitas de dimensões. É possível definir explicitamente as propriedades de largura e altura para elementos block, o que permite controlar com precisão o tamanho das seções ou caixas de destaque. E por último, ele respeita o total box model, Elementos block respeitam as propriedades de margem
e padding em todas as direções, topo, direita, base e esquerda, conferindo controle total sobre o espaçamento interno e externo. Exemplos clássicos de elemento com display block por padrão incluem as tags div, p de parágrafos e os cabeçalhos de H1 a H6, listas UL, OL, que são listas ordenadas e não ordenadas, LI e form. Vamos examinar um exemplo prático para visualizar o comportamento de elementos block. Primeiro, vamos começar pelo display block HTML, que é um arquivo HTML escrito aqui para poder demonstrar melhor como que funciona essa propriedade do display block que já está disponível em algumas tags do HTML por padrão. Aqui nós temos toda a nossa, no início do arquivo HTML normal, né? Que a propósito tem uma dica bem interessante, que se você usar o Emmet, né? E digitar aqui HTML 2.5 e usar a abreviação, ele já começa aqui esse início do arquivo para você. Mas voltando, aqui nós temos um body, né? Com alguns dos elementos que tem essa propriedade do display block por padrão, como por exemplo o H1, como mencionado nós já temos, né? O H1 já possui essa propriedade do display block por padrão. O div é outro elemento, outra tag do HTML que também tem essa propriedade do display block por padrão. E o parágrafo também possui essa, no caso a tag p, né? Também possui o display block por padrão. E aqui outro div, só que com uma estilização para demonstrar melhor essa parte de alturas e larguras específicas definidas, né, via CSS, já que o display block ele permite essa definição de altura e largura, enquanto outros não permitem, que vão ser mencionados posteriormente no vídeo. Aqui temos o CSS do HTML, bem básico também. Nós temos aqui uma inicialização básica do body para poder definir a fonte, o espaçamento externo, que é a diferença do margin para o padding. O padding ele é interno e o margin é externo, que no caso seria a margem. Temos aqui a estilização do div, só para poder estar destacando melhor esses elementos. Mesmo aqui para o parágrafo. E aqui temos o div estilizado, que realmente já está estilizado para destacar melhor a definição de altura e largura, que podem sim ser definidas, né, em elementos com a propriedade display block. Eu vou abrir aqui o servidorzinho para demonstrar melhor. Aí aqui temos a demonstração do display block e esse aqui é aquele elemento inicial, né, do H1, do div, quer dizer, perdão. E temos aqui o outro elemento também do div, todos terminam e começam próximo em outra linha. E o mesmo por parágrafo, e aqui a div estilizada com uma altura diferente, que foi a definida no CSS. E agora nós vamos entrar, né, na outra propriedade, que é o display inline. Esse display inline ele tem umas características já um pouco diferenciadas em relação ao display block, né, mas é também tudo muito facinho de entender. O valor display inline, ele cria elementos que fluem com o texto, como palavras em uma frase. Estes elementos são projetados para existir dentro do fluxo de conteúdo, sem interromper a linearidade do texto ou forçar a quebra de linhas. Então, né, as características básicas dessa propriedade, temos, por exemplo, fluxo horizontal contínuo, que elementos com o display inline não iniciam em uma nova linha. Em vez disso, se posicionam na mesma linha que os elementos anteriores, desde que haja espaço horizontal suficiente. Quando o espaço disponível acaba, eles quebram para a próxima linha, seguindo o comportamento natural do texto. Essa característica pode ser comparada às palavras em um parágrafo. Cada palavra, elemento inline, flui naturalmente após o anterior, sem forçar quebras de linha desnecessárias. Temos também, né, a ocupação de espaço mínimo. Elementos inline ocupam apenas o espaço horizontal estritamente necessário para acomodar seu conteúdo. Diferentemente dos elementos block, eles não se expandem para preencher toda a largura disponível, mantendo-se compactos e econômicos em termos de espaço. Esta característica, né, torna os elementos inline ideais para formatação de texto, dentro de parágrafos, links embutidos no conteúdo,
pequenos ícones ou imagens que devem aparecer junto ao texto e elementos decorativos que não devem interromper o fluxo da leitura. Outra característica são as limitações dimensionais. Uma característica crucial desses elementos, né, é que eles não aceitam definições explícitas de altura e largura. Tentativas de aplicar essas propriedades a elementos inline são completamente ignoradas pelo navegador. A largura de um elemento inline é determinada exclusivamente pelo seu conteúdo, e sua altura é influenciada principalmente pela linha de base do texto e pelo tamanho da fonte. Esta limitação frequentemente surpreende desenvolvedores iniciantes que tentam definir dimensões para elementos como a tag do spam ou a tag de link, sem alterar seu valor de display. E ele tem um comportamento especial de margens e paddings. Elementos line, né, eles apresentam um comportamento peculiar em relação às margens e paddings, pois as margens horizontais, por exemplo, funcionam normalmente, criando espaçamento horizontal entre elementos, mas as margens verticais são efetivamente ignoradas no fluxo de layout. Embora possam ser visualmente aplicadas, elas não empurram outros elementos para cima ou para baixo. Padding horizontais funcionam normalmente, criando espaçamento interno horizontal, pois eles estão ali horizontalmente. Agora, já os paddings verticais, que são espaçamentos internos de forma vertical, eles são visualmente aplicados, aumentando a área de fundo do elemento, mas não afetam significativamente a altura da linha ou posicionamento vertical dos elementos adjacentes. Este comportamento assimétrico entre dimensões horizontais e verticais é uma característica definidora dos elementos inline, que deve ser compreendida para evitar frustrações no desenvolvimento. E elementos HTML com display inline por padrão são vários, mas aqui nós temos como, por exemplo, a tag spam, tag link, a tag strong, a tag bold, que é para texto negrito, a tag code, small, label, input, imagem e entre outros. Vamos agora examinar um exemplo prático para visualizar o comportamento de elementos inline. Primeiro, nós vamos utilizar aqui o display inline.html. Ele dentro daquele início do código HTML padrão que vocês já estão acostumados. E aqui dentro do body, nós temos um título H1 com demonstração de display inline, só para poder demonstrar mesmo que é aquilo uma demonstração. E nós temos aqui um parágrafo, lembrando que o parágrafo, né, ele contém que os elementos inline, primeiro é o span, como já comentado, ele tem por padrão, né, essa definição do display inline. E temos também aqui a tag link, que temos aqui um link que não leva a nada, mas é só para poder demonstrar mesmo essa propriedade do display inline. E o texto em itálico, e outro aqui que é o spam, só que é um spam estilizado. Vou mostrar aqui o style inline, basicamente é toda aquela utilização básica, apenas para destaque. Nós temos aqui a definição da fonte, da margem, né, que é o espaçamento externo, aqui a cor de fundo e a borda para poder destacar melhor os elementos e ficar mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo ali nessa demonstração. Vou iniciar aqui a página para a gente dar uma olhada. Aqui, olha só, o texto ele corre normalmente. Quando chega um elemento que tem um inline, independente do que está com uma altura, largura, ele fica do mesmo tamanho e ele não sai do lugar sem afastar de forma vertical os elementos que estão embaixo ou acima. Por isso que tem essa impressão de que eles estão um em cima do outro. Porque embora aumentou sim visualmente, né, ele não altera a disposição dos elementos que estão em cima ou abaixo. Agora, se fosse do lado, né, na direita ou na esquerda, aí sim. Nós vamos agora para o display inline block, que ele tem ali essa ideia de que pode ser o melhor dos dois mundos, porque ele combina o block com o inline. Para as categorias fundamentais de elementos inline block, nós temos que ele representa uma solução híbrida, que combina as melhores características de elementos block e inline. Esta combinação oferece flexibilidade excepcional para muitos cenários de layout. Nós temos como, por exemplo, fluxo horizontal, né, como no elemento inline, porque os elementos com display inline block se comportam externamente como elementos inline. Eles fluem horizontalmente na mesma linha,
que outros elementos inline ou inline block, sem forçar a quebra de linha, desde que haja espaço suficiente. Isso permite posicionar múltiplos elementos lado a lado, como botões em uma barra de navegação ou cartões em uma galeria, sem recorrer a técnicas mais complexas. Outra característica importante nós temos é o dimensionamento como block. Internamente, elementos inline block se comportam como elementos block. Eles aceitam definições explícitas de altura e largura, permitindo controle preciso sobre suas dimensões. Essas características resolvem uma das principais limitações dos elementos inline puros, possibilitando a criação de elementos com tamanhos específicos que ainda fluem horizontalmente. Outra característica importante, nós temos que é o respeito integral às margens e parings. Elementos line block, eles respeitam completamente as propriedades de altura e largura, junto com margem e padding, em todas as 4 direções, incluindo margens verticais, que significa, a margem no topo e a margem na base, e o padding no topo e o padding na base. Essa característica proporciona controle total sobre o espaçamento, tanto interno quanto externo, em todas as direções. Vamos examinar agora um exemplo prático, de como visualizar o comportamento de elementos inline block. Nós temos aqui o nosso código HTML do inline block. Nós temos um body com alguns elementos para demonstrar melhor essa propriedade. Nós temos aqui um div com a classe box que vai estar mostrando melhor no CSS como que está funcionando. E aqui ela novamente com texto diferente só para poder ilustrar melhor como que está acontecendo isso na renderização da página. Aqui no CSS nós temos um body com a fonte e o espaçamento externo. E aqui no box nós já temos um código um pouco mais diferente. Por quê? Nós temos já a questão de alinhamento de texto e alinhamento vertical, que são características que são possíveis com o inline block, que já não são possíveis com os outros. Eu vou estar abrindo aqui nossa página para a gente entender melhor como é que está acontecendo isso. Por exemplo, as divs, elas estão podendo ter sua altura e largura alteradas, definidas no CSS, como podem ver aqui. Todas elas estão com as duas primeiras com tamanhos iguais, a segunda com tamanho um pouco menor, mas a disposição delas ocorre de forma horizontal, sem quebrar a linha e passar direto para a próxima linha de jeito nenhum. Elas continuam horizontal e quando não tem mais espaço, aí ocorre a quebra de linha. Agora, nós vamos para o display none. O que é esse display none? Basicamente, ele vai poder fazer com que elementos desapareçam da página. Agora vamos falar um pouco sobre as características principais do display none. O valor display none, ele é o único entre os valores de propriedade display, pois a sua função não é definir como o elemento é renderizado, mas explicitamente remover completamente o elemento do fluxo do documento. Quando o display none ele é aplicado a um elemento, primeiramente o elemento torna-se invisível, segundamente o elemento não ocupa espaço algum no layout e, terceiramente, o elemento é completamente ignorado na renderização, como se ele não existisse no documento. E além disso, todos os elementos filhos também são removidos da renderização, independente de suas próprias propriedades display. Essa característica torna o display none uma ferramenta poderosa para ocultar conteúdo dinamicamente sem afetar o layout da página. Esse display none pode ter uma semelhança bem parecida com o visibility hidden, só que eles ocorrem de forma diferente. Por quê? O display none ele remove o conteúdo da página, incluindo com o espaço que ele ocupa. Já o visibility hidden, ele deixa aquele espaço lá em branco. Ele é como já diz o sintaxe código, a visibilidade é oculta, mas o espaço que aquele elemento ocupa continua lá. Para isso, nós vamos analisar aqui para simplificar melhor um código que mostra isso com mais clareza. Por exemplo, aqui nós temos um body como um botão, que tem que ativa esse script aqui, JavaScript, que vai
trocar o estilo do display para poder ocultar ele. E aqui nós temos uma div com o conteúdo oculto, que é para poder ilustrar melhor como é que está acontecendo e como que está sendo renderizado na página. Eu vou iniciar ela aqui, vai ficar mais fácil de entender. Por exemplo, nós temos aqui, né, a demonstração de display none, e temos aqui um botão que vai mostrar ou ocultar o conteúdo que está ali no documento. Aqui, por exemplo, quando eu clico, né, ele mostra o conteúdo oculto. Este conteúdo está inicialmente oculto com display none. Quando o botão é clicado, alternamos entre display none e display block. Para poder mostrar melhor como que cada uma dessas coisas funciona, eu fiz uma paginazinha, ou melhor, eu escrevi um HTML CSS que exemplifica melhor e demonstra todos esses elementos aqui, né, de forma mais clara e visual. Quando que, por exemplo, o display block, né, cada um quebrando a linha e passando para a linha de baixo quando começam. Aqui é explicando melhor elementos block. Começam uma nova linha, ocupam toda a largura disponível, respeitam propriedades de largura e altura e forçam uma quebra de linha após o elemento. E aqui como em divs, parágrafo e títulos de H1 a H6. Display inline. Aqui temos os três elementos, né? Um depois do outro horizontalmente na mesma linha. Eles não começam em uma nova linha, ocupam apenas o espaço necessário e não respeitam propriedade de largura e altura, e não forçam quebras de linha, desde que haja espaço, né? Quando acaba o espaço, aí acaba aqui, desce para a próxima linha. Aqui temos uma explicação do display inline block. Os elementos inline block eles fluem como elementos inline, sem quebras de linha, respeitam a largura e altura como elementos block e permitem margens e preenchimentos verticais e podem ser alinhados com vertical align, como mostrado no outro código agorinha. E display flex. Este eu não cheguei a comentar no código, mas ele vai ser melhor demonstrado no próximo vídeo, que vai ser vamos falar do Flexbox. Tudo isso vai ficar mais fácil de entender neles, mas basicamente eles habilitam o contexto flex para todos os filhos diretos, permitem fácil alinhamento e distribuição de espaço e funcionam em uma dimensão, linha ou coluna. Fornecem poderoso controle de layout. O grid também vai ser explicado melhor no próximo vídeo com o Flexbox, que eles são containers, considerados containers, e criam um contexto de formatação grid, que temos aqui nesse estilo de grade, e permitem layout em duas dimensões, linhas e colunas. Possibilitam posicionamento preciso de itens e perfeito para layouts complexos. E aqui nós temos uma demonstração do display none, que é aquele que ele oculta o elemento, removendo ele da página, e também ele remove o espaço que ele ocupava. Por exemplo, aqui esconder elemento, né, o botãozinho que esconde, e todo espaço que aquele elemento estava ocupando, ele desaparece. Ou seja, ele remove o elemento do fluxo do documento, o elemento não ocupa espaço depois que ele foi removido e o elemento e seus filhos não são renderizados. E diferente de Visibility Hidden, né, que preserva o espaço. Aqui temos uma exemplificação também do Visibility Hidden, só para poder mostrar melhor, né, como que ele ainda preserva o espaço mesmo depois que o elemento foi oculto. Aqui nós temos o botão que vai alternar a visibilidade. Por exemplo, aqui ele está visível, né? E aqui temos um outro elemento após o oculto e um espaço entre eles. Quando eu aperto o botão, o elemento de cima ele some, mas o espaço que ele ocupava continua lá. Então, tipo, ele é removido da página, mas o espaço ainda existe. Então, por exemplo, temos aqui o elemento oculto, mas ocupando espaço, porque o espaço dele ainda está lá, ele ainda está ocupando aquele espaço, ele só está oculto. E aqui na Visibility Hidden ele oculta o elemento, mas preserva seu espaço no layout. O elemento ainda ocupa espaço no documento e outros elementos não se movem para ocupar o espaço, né, que ele tinha antes. E é útil quando você quer manter o layout estável. Outros valores de display que vão ser comentados posteriormente, né, é o table cell, o contents e o flow root. Aí aqui nós temos alguns usos comuns, né, do display none, que é de modais e pop-ups. Elementos que só aparecem em determinadas condições. No caso, você vai ter um script, né, JavaScript que vai, como por exemplo aquele do botão, né, que alterna a visibilidade do conteúdo. Conteúdo condicional com JavaScript e esconder e mostrar menus. E aqui, falando um pouco mais sobre
Diferença, né, do Display None e o Visibility Hidden. O Display None, o elemento é removido do layout, não ocupa espaço, completamente invisível e outros elementos preenchem espaço vago. E já o Visibility Hidden, né, o elemento fica invisível, ainda ocupa seu espaço original no layout e cria um buraco invisível na página. Útil quando você não quer que o layout pule para algum outro para alguma outra coisa, porque quando você remove com o Display None, tudo que está para baixo sobe. Então acaba que, se você não quiser que isso aconteça no layout, né, é melhor utilizar o Visibility Hidden mesmo. E nós temos aqui um resumo básico do que foi dito, né? Nós temos o block como nova linha, largura total, e aceita dimensões e espaçamentos, inline, tudo na mesma linha, largura do conteúdo, limitações com dimensões, margens verticais, inline block, na mesma linha, e aceita dimensões e espaçamentos completos, e o none que remove do layout completamente. Entender o display é fundamental para os layouts mais avançados, como Flexbox, que nós vamos ver posteriormente nos próximos vídeos. E é isso, até a próxima aula.